Então eu convidei para estar conosco aqui hoje Uma nos lei top. estúdios da Top o Vitor Oliveira, ele que é pesquisador da Agraer, o Vitor que é também coordenador de um projeto incrível que começa a ganhar forma aqui no Mato Grosso do Sul. A gente vai falar dele daqui a pouquinho mais, que é um projeto de podcast em que ele bate papos muito legais aí com os convidados dele. Em primeiro lugar, Vitor, quero te agradecer a gentileza de aceitar o convite e vir falar com a Top. Boa tarde. Ô, Otávio, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né, esse espaço aí pra gente estar fazendo esse bate-papo. Muito bom. E você sabe que o Vitor é um amigo, Flávia, e já deve ter um ano que a gente ameaça bater um papo, conversar na van do podcast, falar sobre a área. E agora que eu consegui sentar aqui e falar com o Vitor, que é uma autoridade na área do setor leiteiro. Se você conhece alguém, se você atua na área da produção de leite no Mato Grosso do Sul, a gente hoje quer falar um pouco sobre isso para você, porque a gente entende que é uma parte econômica, é um setor importante para a economia, é um setor que movimenta o campo, a agricultura familiar, principalmente o Mato Grosso do Sul tem uma bacia leiteira, já teve uma bacia leiteira muito maior, mas a gente sabe que a produção de leite ela enriquece bastante a economia do nosso estado, Vitor. E você atua diretamente nessa área, você é um pesquisador. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente sabe das dificuldades. Eu queria falar primeiro dessa fase que nós estamos vivendo. Nem dá para a gente falar da realidade nesse momento, porque a gente está com queimadas, detonando pastos, Mato Grosso do Sul, Brasil afora. E aí nós não temos pasto. E o gado a gente sabe que precisa de pasto. Esse período, como é que está sendo para o setor? Pois é, Otávio. Assim, esse período, na verdade, é uma estação do ano crítica que acontece todos os anos, né? E ele, de fato, ele mostra de uma forma mais expressiva, às vezes, aquilo que o produtor não fez para se preparar para esse momento, né? Então, se apresenta agora. E aí, quando o produtor realmente começa a pensar em se preparar para o próximo ano. Porque ele agora está atravessando os problemas, difícil, né? Muito difícil. Por quê? Que é culturalmente? Será que o produtor, o pequeno produtor, não consegue se preparar, mesmo sabendo que vai ter seca, ele não consegue se preparar? Por que isso acontece ainda na sua avaliação? Eu vou falar especificamente, um pouco mais de Mato Grosso do Sul. A gente tem uma cultura muito forte do gado de corte aqui no estado. Né? É inegável isso. E aí, às vezes, os produtores de leite, eles fazem essa transição para o gado de leite por estarem numa propriedade menor, por buscar uma atividade que tem uma renda mensal, mas na vida pode ter tido algum momento, às vezes como um funcionário de fazenda, e foi para dentro de uma propriedade pequena e encarou a produção de leite por diversos motivos. Por ser uma atividade que tem uma rentabilidade importante, uma rentabilidade boa, claro que quando bem conduzida, né? Então, às vezes, leva essa cultura do gado de corte, que é um animal menos exigente, né, de cuidados, e aí acaba tentando tocar da mesma forma, e não vai dar certo. Gado de leite você precisa alimentar muito durante um ano inteiro. É sensível, né? É muito sensível e muito exigente. Então, de fato, para continuar com uma forma rentável na atividade leiteira, esse produtor tem que se preparar. Isso ainda acontece. Você me perguntou por que isso acontece. Realmente acontece porque muitos produtores não se preparam. Porque um ano é mais severo do que o outro. Sim, isso acontece realmente. Esse ano as temperaturas estão muito elevadas, umidade muito baixa. Mas, em linhas gerais, isso acontece todo ano. Então, o produtor tem que se preparar. Tem que se preparar, isso não é novidade para ninguém. Quando a gente fala em se preparar, eu plantar um capim específico, ou plantar uma cana para fazer o alimento do gado nesse período está um pouco mais em abundância, porque comprar também, o pequeno produtor não tem uma estrutura para comprar. Deixa eu chegar a seca, eu vou lá, vou comprar o feno. É caro, né? Ele tem que produzir alguma alternativa de volumoso para o gado. Quando a gente fala volumoso, é a silagem, é o feno, é uma capineira, uma cana. Porque aí ele vai conseguir realmente reduzir os custos de produção para esse período e gastar menos com a ração lá, comercial, que é mais cara. Então ele tem que se preparar agora já pensando para o ano que vem. Tem que ser feito isso. Quando a gente fala em leite, quando a gente fala nesse setor aqui no Mato Grosso do Sul, qual é a avaliação que se faz ao longo dos anos, Vitor? Eu estou aqui em Mato Grosso do Sul desde 2008. Tá. Né? Eu atravessei um período de crescimento na produção estadual até aproximadamente 2015.
tinha um crescimento nacional nesse período. Nessa época começou uma crise econômica no país e a gente brinca que o tamanho do leite é o tamanho do bolso, né, da população, porque quando a população começa a ter uma renda menor, ela começa a cortar lácteos, né? Igual a Flávia falou do leite, o leite fluido, né? Mas enfim, o leite fluido ainda é um produto relativamente mais barato, mas quando a gente fala de uma mussarela, de um queijo, de um iogurte, de um requeijão, e aí quando a renda começa a diminuir, vai cortando isso, a população vai cortando esses produtos. Então, como o Brasil praticamente não exporta leite, o nosso mercado é interno. Então, se tem uma crise econômica no Brasil, o tamanho do leite também diminui no Brasil. Então, de 2015 para cá, no Brasil, de uma forma geral, a gente mantém uma estabilidade. Todavia, em Mato Grosso do Sul, a gente teve uma queda drástica nos últimos 8 anos, podemos colocar assim, né? E diversas são as explicações que a gente pode dar para isso. É uma concorrência muito forte com estados que são mais eficientes em produção, que pressionam os produtores de outras regiões que não são tão eficientes. E os estados mais produtores são aqui? Minas Gerais, Paraná? O estado mais produtor é Minas Gerais. Minas Gerais. Aí você tem algumas regiões, alguns clusters no Brasil, né, de produtividade. Hoje a região mais produtiva no Brasil é a região sul, oeste catarinense, Paraná. O Rio Grande do Sul é um grande produtor. Então, se a gente dividir em regiões, o Brasil já é dividido em regiões, a região sul é a região de maior produção do país. E uma outra coisa também que a gente sabe que existe nesse setor, Vitor, é a qualidade do gado, né? O Mato Grosso do Sul, ao longo do tempo, nunca investiu muito em melhoria genética, né? E isso tem mudado? Como é que tem sido essa situação por aqui? Então, tem mudado. A gente teve uma queda, podemos colocar com uma queda de aproximadamente 50% do número de produtores nos últimos 10 anos. Uau. Isso não é só Mato Grosso do Sul, isso é uma tendência mundial, uma realidade mundial e de Brasil. Então, todavia, a produção aumentou. Então, assim, tem melhorado, sim, a qualidade genética dos animais e tem melhorado também o manejo nutricional e sanitário, etc. Então, a gente tem aumentado a produtividade. Se não for assim, vai sair da atividade. Isso é uma realidade. O produtor não aumentar, ele vai sair da atividade. Então, os produtores têm sido obrigados pelo mercado a melhorar a qualidade genética dos animais. Não vejo isso como um principal gargalo nosso no estado. Realmente a gente tem um problema de alimentação, é o mais sério que a gente tem. A gente não consegue explorar o potencial genético do gado existente aqui no estado ainda. E há investimento em melhoria genética? Investimentos, você diz a nível de produtor? Tem, isso é constante, né? Tem uma pressão comercial forte em cima que faz parte do processo e ajuda. Então a gente está aumentando o número de propriedades que utilizam inseminação artificial, que é uma ferramenta de reprodução que acelera muito o melhoramento genético, né? Então melhor, por exemplo, se for utilizar o touro, você vai ter um animal muito pior do que o pior sêmen que você possa comprar. Então inseminação, de certa forma, aumenta muito, acelera muito o melhoramento genético do estado. Quando a gente fala em melhoramento genético, Flávia Becker, só para você ter ideia, você que é uma consumidora de produtos lácteos, antigamente, nos tempos aí dos nossos avós, né, uma vaquinha de leite que desse 5 litros era uma vaquinha de leite boa demais. Né? Hoje, uma vaca de leite que dá 20 litros é considerada mais ou menos ainda, né? É uma vaca de média produção. Média produção, né? 20 litros de pico, que a vaca ela tem épocas da lactação que ela produz um pico, ela produz mais, né? A gente fala que a vaca de bezerro novo, início de lactação, ainda é um pico se bem cuidada, né? Se bem cuidado. É normal no Mato Grosso do Sul você ter aí produtores com vacas de média diária de 15, 20 litros, Vitor? Ou ainda estamos abaixo desse nível? É uma minoria, né? A minoria. A minoria. Né? A média estadual, eu não tenho esses valores aqui, mas eu acredito que a média por vaca aqui não chega a 7 litros. O que ainda é muito baixo, né? E aí você aumenta bastante também o custo operacional e acaba diminuindo também o lucro desse produtor. Seria esse um dos motivos aí que afasta muita gente desse segmento, né? Com certeza. Já foi mais confortável produzir leite, né, sem tanta eficiência.
existia um distanciamento maior entre o custo de produção e a receita, né? Só que pela pressão do aumento de eficiência de outras regiões, e aí vai diminuindo, achatando essa margem de lucro, fazendo com que, se o produtor não for muito eficiente, ele saia da atividade. Então eu, assim, se for para falar um valor de média produtiva que torna uma propriedade viável de forma sustentável, a longo prazo e rentável, eu colocaria em torno de 15 litros. Existe alguma região no Mato Grosso do Sul que se destaca como produtora de leite? Tem. São basicamente duas regiões que a gente tem uma concentração maior de uns anos para cá, que é a região de Iguatemi, Itaquiraí, que é uma região próxima do Paraná e Santa Catarina. Região mais fria também, né? Uma região que tem uma temperatura média anual bem mais baixa do que as regiões norte nossas. Ajuda a trabalhar com animais geneticamente mais produtivos, né? Que são animais europeus, né? E a gente também tem uma região na divisa com Goiás, região de Paranaíba. Também é forte. Também é forte. Então, assim, a bacia leiteira do estado, ela deslocou do centro e da região em volta de Dourados para essas divisas de estado. Muito influenciado pelos estados vizinhos, que são grandes produtores. O homem do campo, o pequeno investidor, aquele que já tem essa atividade como base de complementação de renda, ele precisa melhorar. Mas quando a gente fala em melhorar a atividade, por si só o pequeno produtor não consegue. Então vocês lá na Agraer mantêm um centro de pesquisa, Vitor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse centro, sobre esse trabalho que vocês realizam na Agraer. Então, Otávio, muita gente não sabe, né, mas a Agraer não dá só assistência técnica e faz políticas públicas, ela também tem um centro de pesquisa com 14 pesquisadores aqui no estado. E temos 2 pesquisadores na área de produção animal, mais especificamente para gado de leite. A gente tem trabalhos desenvolvidos no CEPAER, que é o Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer, onde a gente desenvolve experimentos de validação de tecnologia. Temos uma unidade de produção de leite rodando lá, então tiramos leite lá diariamente, testamos produtos. E além disso também a gente desenvolve pesquisas em propriedades rurais. Tem um projeto que eu faço avaliação de boas práticas em propriedades rurais de pequenos produtores que utilizam resfriadores comunitários. Temos projetos também, que vamos iniciar novos projetos de transferência de tecnologia junto a produtores que agregam valor dentro da propriedade, que tem agroindústria também. Então é esse tipo de trabalho que a gente faz lá no CEPAE. Eu estou falando especificamente aqui do gado de leite, mas aí tem fruticultura, horticultura, plantas nativas, tem estudos relacionados à fixação de carbono. E fica o convite aí para quem quiser conhecer o CEPAE, ainda não conhece, né? Quando a gente fala em transferência de tecnologia da Agraer, dos pesquisadores para o pequeno produtor, como é que o pequeno produtor pode ter acesso? A Agraer tem escritórios locais em todos os municípios do estado, né? Então é um outro setor que eu trabalho, mas é o setor de extensão rural. Chega para vocês o pedido, chega para vocês ali a demanda para vocês atenderem, é isso? Não, aí tem o produtor, por exemplo, lá de Nioaque, citar um exemplo, lá tem um escritório local, e aí ele vai procurar o escritório local e o técnico de lá para tirar as dúvidas dele. Se tiver algum assunto, algum tema mais especializado, o nosso colega vai chegar até o pesquisador e aí a gente vai estar discutindo. O que a gente desenvolve no CEPAE, a gente faz a transferência de tecnologia por meio de publicações, dias de campo, cursos de capacitação para técnicos e produtores. Então essa é a forma de a gente transferir o conhecimento. Você que está acompanhando o nosso bate-papo aqui com o Vitor Oliveira, ele que é pesquisador da Agraer em Mato Grosso do Sul, e você olha para a sua atividade e diz, poxa, eu preciso dar uma melhorada, preciso dar uma sacudida, preciso melhorar a minha produção diária. Claro que nesse período está bem difícil, mas a Agraer mantém aqui na capital um centro de pesquisa onde você pode aí, não importa o município que você esteja acompanhando agora a nossa programação em Mato Grosso do Sul, conversar com o pessoal da Agraer na sua cidade, explicar as suas demandas, as suas carências, as suas necessidades e o seu desejo de ampliar a produção leiteira. O pessoal com certeza vai ter condições de direcionar você para que você possa receber as orientações necessárias para fazer os investimentos necessários para poder produzir mais leite, porque a Flávia Becker compra, viu? A Flávia Becker é uma consumidora. E, Vitor, eu estive vendo essa semana,
Muito, né? Eu estive vendo essa semana que vocês estão realizando também um podcast. Esse podcast é muito bem feito, um podcast que visa promover o debate em torno dessa cadeia também. Como é que surgiu essa ideia? Qual que é a intenção? Pois é, Otávio, esse podcast, eu entrei na última diretoria do Sinterpa, que é o Sindicato de Trabalhadores de Instituições de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Mato Grosso do Sul, né? A gente encontrou um espaço, uma falta, né, de um espaço nessas mídias mais modernas e novas, né, para a gente trazer profissionais dessas instituições para poderem expor para a população. A gente sabe que o produtor, cada dia que passa, está mais aí no YouTube, está no Instagram. E é uma forma fantástica da gente fazer a transferência desse conhecimento para os produtores. Então, esse projeto, o ATERcast, né, que até o nome é sugestivo, de Assistência Técnica e Extensão Rural, né, é um projeto do Sindicato dos Trabalhadores. É importante dizer que ele é bancado pelos trabalhadores. Legal. Né, pelos técnicos do Estado. E a gente consegue trazer temas relacionados à agropecuária daqui, trazendo profissionais daqui do estado, e a gente tem a ideia de trazer até profissionais a nível nacional também para estar discutindo com a gente, no formato de podcast, que é muito bom, né? A gente tem ali tempo suficiente para poder digerir bastante os temas e os assuntos. Então, esse foi o objetivo, levar mais um produto de qualidade para a população, para os produtores, para pesquisadores e técnicos, e a gente também fazer com que os profissionais do Estado tenham também uma visibilidade, que muitas vezes isso não acontece, né? Então, são esses dois principais objetivos aí do ATERcast. Quando a gente fala em produtor rural, esse cara está conectado o tempo todo lá na fazenda, na chácara, acompanhando você. Você recebe muita mensagem de pessoas que moram na área rural, né, Flávia? Aqui no nosso Zap, aqui no nosso WhatsApp, né? E gente que produz, né? Ou produz o leite, ou produz hortifruti. Então, assim, às vezes as pessoas ficam buscando fontes de informação aqui no estado. E o ATERcast está no YouTube. Está no YouTube, no Instagram, está no Spotify, no Deezer também, está no TikTok. Então a gente tem os podcasts, a gente tem feito também a pílula do cortes, né, daqueles assuntos mais interessantes ali, um minutinho, e eu tenho andado por aí também em eventos. Ontem, por exemplo, daqui a pouco a gente vai soltar um corte pequeno. Eu estava numa fazenda em Rio Verde ontem, acompanhando um colega técnico da Graé lá, e a gente aproveita também para ouvir quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos. Posso fazer uma propaganda aqui e pedir pro pessoal? O espaço é seu. Então, pessoal, entra lá no ATERcast no YouTube, tá? Compartilha aí com o pessoal. É um produto nosso aqui de Mato Grosso do Sul, regionalizado, e que eu acho que pode somar muito aí com todo mundo, tá? Muito bem, se você está acompanhando esse projeto, esse programa aqui agora, não importa em que cidade do Mato Grosso do Sul, entra, participe, comente, tire dúvidas, porque a gente sabe que é muito difícil, às vezes, você sair da região, principalmente você que trabalha com a produção de leite. Chega uma hora dessa, está preparando já para apartar o gado, que amanhã tem que tirar mais leite. Isso para quem não tira leite 2 vezes por dia. Não é comum aqui no Mato Grosso do Sul os produtores tirar leite de manhã e no começo da tarde, ou não, Vitor? São poucos os produtores que... Os produtores que estão se profissionalizando têm que caminhar nesse sentido, né, Otávio? Não tem como não ser assim, porque vacas um pouco mais produtivas você tem que fazer 2 ordenhas. Então, se você perguntou que é comum, sim, é comum. É a maioria? Legal. Acredito que não. Não, né? Acredito que ainda não é a maioria. E o preço do leite, tá bom ou tá ruim? O preço do leite, olha, vão me bater aqui, tá? Mas o preço do leite pago no Brasil é um dos melhores do mundo. Tá? Sério? Sério. Dados oficiais mostram isso. Mostram isso. Ele em dólar, o preço pago ao produtor é um dos melhores do mundo. Não é muito diferente do que se paga por aí. Por exemplo, o preço pago em países vizinhos como Uruguai e Argentina são menores, tanto é que eles colocam leite aqui dentro, né, do Brasil. Que inclusive é um problema, muita gente reclama, é uma reclamação danada. Então, assim, o preço do leite de Mato Grosso do Sul comparado com a média nacional, historicamente, ele em torno de 10 a 15% abaixo da média nacional. Mas os laticínios do estado estão atravessando um momento tão complicado para encontrar leite, estão andando tanto atrás de leite,
que se o produtor tiver uma produção razoável, ele vai conseguir preços muito bons. Eu conversei essa semana com o diretor do laticínio Imbaúba, lá de Bandeirantes, o seu Edgar, e ele me contava exatamente isso, ele, falando das dificuldades. Ele inclusive está implantando lá em Bandeirantes um sistema de produtividade altamente voltado para a tecnologia. Vai ser um projeto em que as mãos humanas quase nem automatizado. E ele me mostrou o projeto. É um projeto inovador aqui para o Mato Grosso do Sul. Acho que já tem alguns, mas para Bandeirantes, a região norte ali, vai ser um projeto bem interessante. E esse é o caminho. Acho que você, tendo condições de investir, tendo estrutura para poder tocar, quanto menos atividade mão humana tiver, mais o setor pode produzir, né? A atividade leiteira é uma atividade econômica de escala. Então, quanto mais você produz, maior é a lucratividade. É a maior receita, mas também a lucratividade é maior porque você dilui muito custos fixos. E mão de obra é um custo elevado e cada dia mais caro, né? Nós vivemos, vou dar uma opinião aqui, tá? Mas eu acho que nós vivemos num estado próspero, onde encontrar mão de obra não é uma tarefa muito fácil. A gente está vendo isso aqui nas indústrias de celulose acontecendo aqui, do lado da gente. Exatamente. E capacitado para gado de leite não é fácil encontrar. Mais difícil ainda. Mas isso é uma realidade nacional. A automação dos sistemas de produção é uma realidade. E eu voltei agora, há 2 semanas atrás eu estava em Goiânia no Interleite Brasil, que é um evento muito importante, onde as empresas de automação estavam lá representadas com estandes. Então, assim, a gente já tem coisas fantásticas no sistema de produção. Não tem mais volta, né, Vitor? É incrível, assim, com muita coisa relacionada à câmera, a sensores, ordenha voluntária já é uma realidade há um tempo, né? Que são os robôs. A vaca entra, a hora que ela sente necessidade, vai lá, é ordenhada e sai. E aí ela tem um chip na orelha e ela entra no coxo, cai a quantidade de ração específica para ela, o leite dela é pesado, a ração é pesada. Ela tem um colar, ambiente, né? Ela tem um colar estilo esses relógios hoje ligados ao celular, que mede batimento cardíaco, se ela está no cio ou não está, se ela está comendo direito ou se não está, se ela está com a temperatura do corpo elevada ou não. Aí tem aspersor para resfriar em cima dela e já localizado por tecnologia, então vai resfriar essa vaca, tudo automatizado. Isso já existe no Brasil? Já existe no Brasil. Tá vendo, Flávia Becker? Foi o tempo que a gente ficava sentando no banquinho lá e com o galãozinho embaixo tirando leite com a mão suja. Então isso também gera qualidade no leite. Qualidade no leite, preço mais caro para o produtor que investe nisso, né? Com certeza. A qualidade é um dos fatores que impactam no preço pago ao produtor. Com certeza. Precisa melhorar um pouco mais essas tabelas de remuneração aqui no estado, mas atualmente isso é muito considerado. Deixa eu fazer uma pergunta por curiosidade. Quando a gente fala em automação, é só para o grande e para o médio ou o pequeno também vai poder daqui a pouco estar investindo em automação? O pequeno que eu falo é aquele camarada que tira leite de 50 vaquinhas. Otávio, eu acredito que como qualquer outra tecnologia, ela vai se tornando cada dia mais democrática, né? Então, quando começaram os smartphones, era para poucos, era coisa para poucos. Era só para o prefeito hoje em dia existem serviços que você não faz sem ele. Então, hoje todo mundo é praticamente obrigado a ter um smartphone para viver na sociedade. Então, no leite vai ser mais ou menos assim também. Teremos coisas ali que serão praticamente obrigatórias para permanecer na atividade. Vitor, venha mais vezes. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve, o trabalho de pesquisa tão necessário para esse segmento. E também falar desse segmento, né, para todo mundo, democratizar o acesso à informação através de um podcast. A gente já passou o endereço aqui, mas é o Atercast. Atercast, tanto no YouTube quanto no Instagram, em todas as plataformas. Entra aí, assista, entre em contato com esse pessoal se você tiver dúvida ou sugestão também, né? Importante. Com certeza, a gente está no processo de construção desse projeto, né? Então todo tipo de feedback é importante, todo tipo de retorno, sugerir temas, sugerir nomes. A gente, volta a dizer, é um produto nosso aqui do estado, né? Regionalizado. Eu sei que os produtores assistem muita coisa, mas muita coisa que não é daqui, da nossa região. Eu conheço alguns produtores pequenos produtores na região aqui norte, que começaram ali com
um volume bem pequeno de vaca, montaram agroindústrias e hoje estão vendendo produtos fabricados na própria fazenda, na própria chácara. E, enfim, a burocracia já foi maior, hoje está diminuindo também, então a gente sabe que o futuro é para quem realmente quer trabalhar, com robô ou sem robô. Com robô, sem robô. A agregação de valor é um belo caminho para minimizar as questões de preço, paga ao produtor. Agregar valor, né? Isso é desde quando eu nasci, desde quando eu sou criancinha, né? Eu aprendi que a gente tem que manufaturar os produtos, né? Antigamente a gente falava esse nome, manufaturar, né? Para poder agregar valor. Volta mais vezes aqui. Obrigado, viu, Otávio? Eu agradeço o convite.